Hoje, no nosso episódio Entrevista com Especialista, vamos tratar de um tema que gera muitas dúvidas dentro dos condomínios: assembleias. E aqui conosco o Dr. Gustavo Bianchi, especialista em direito condominial, que vai abordar esse tema e tirar todas as dúvidas em relação a isso. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Camila, obrigado, Eduardo. Realmente é um tema bem importante, né, dentro de condomínio. E nós, como advogados atuantes, a gente está sempre lidando aí, nos deparamos com situações que muitas das vezes poderiam ser evitadas, ações judiciais, inclusive, que poderiam ser evitadas se realmente tivesse o condomínio observado os detalhes referentes às assembleias, né? Então é com muita alegria que nós estamos aqui, satisfação para poder bater esse papo. Vamos para a primeira pergunta, Gustavo. O que é uma assembleia de condomínio? E o porquê? Qual a necessidade dela? A assembleia de condomínio, Camila, é o momento que o condomínio tem para poder deliberar e decidir as questões que envolvem o condomínio de forma geral, né? Então, ela é necessária para poder o condomínio ter sempre um bom funcionamento, decidir questões sobre obras, reformas, melhorias, alterações de regulamentos internos, enfim. Ela é extremamente importante e necessária. E quais são os tipos de assembleia? Geralmente, os condomínios eles fazem aí 3 tipos de assembleia. A primeira é a de instalação, que é a que vai dar vida efetivamente ao condomínio, na instituição do condomínio. Além da de instalação, tem a assembleia ordinária. Essa ordinária ela é uma vez ao ano, ela é de eleição da administração, prestação de contas, previsão orçamentária. É uma assembleia que a gente considera inclusive obrigatória e é feita uma vez por ano, a ordinária. Todas as outras são consideradas extraordinárias. À medida que o condomínio tem necessidade de fazer as assembleias, ele pode convocar aí quantas forem necessárias para atender sempre o bom funcionamento do condomínio. Doutor, em relação à participação ali dos moradores para definir algo, né, da assembleia, precisa de um quórum mínimo ali? Eu preciso de uma quantidade mínima de moradores ou basta fazer uma assembleia e aqueles que estão presentes conseguem ali dar validade ao assunto? Então, Eduardo, em regra geral, a assembleia ela vai ser aprovado determinado assunto pela maioria dos presentes naquela assembleia, isso em regra. Porém, tem exceções, que é o que a gente especifica que prescinde de quórum para poder ser aprovada. Então, o que quer dizer esse quórum? É a quantidade mínima de proprietários que aprovam determinado assunto. Então, tem determinados assuntos que dependem da aprovação mínima do número X de proprietários. Por exemplo, para alterar a convenção do condomínio, 2/3 dos condôminos. É muito comum também em relação a obras, se for uma obra útil, 50% mais um dos condôminos, voluptuária, 2/3 dos condôminos. Então, isso tem que ser observado, essa quantidade mínima de condôminos aprovando determinado assunto. Bom, então em relação na parte das assembleias, o edital de convocação para as assembleias, ele é um documento, então, de suma importância, mas o que nele precisa, de fato, constar para garantir ali que o que estiver em pauta tenha sua validade jurídica? O edital de convocação para a Assembleia, realmente, ele é extremamente importante. Ele é onde nasce, efetivamente, essa intenção do condomínio de realizar a Assembleia. O edital bem feito, ele evita inclusive eventuais nulidades ou pedidos de nulidades dessa Assembleia. O edital, eu falo que ele tem que conter todas as informações necessárias e importantes para que tenha um bom resultado a Assembleia. Então ele tem
que trazer com clareza todos os dados técnicos, nome do condomínio, quem está convocando, a data, onde vai ser realizada a assembleia, se é no salão de festas, por exemplo. Ele tem que trazer data, horário de primeira chamada, horário da segunda chamada, principalmente o assunto tem que estar muito bem especificado, principalmente se é um assunto que vai exigir o quórum, o que a gente já tinha falado aqui anteriormente. Então, assim, para o condômino, para o morador, ele ler o edital e ter ciência do que efetivamente vai ser discutido. Então, um edital bem feito, ele evita, sim, inclusive a ação judicial, buscando anular a assembleia, né? E ele tem que ser bem feito e tem que ser bem cumprido, ele tem que ser bem observado e é o documento que o condomínio inteiro vai ver em relação ao que vai ser efetivamente deliberado na referida assembleia. Doutor, fiz o edital de convocação, aconteceu a assembleia. E depois, a ata. Qual a forma de fazer a ata? Todas as atas de assembleias, elas precisam ser registradas? A ata da Assembleia, ela é também de suma importância porque ela vai relatar ali o que efetivamente ocorreu na Assembleia. O que foi não só aprovado, como o que foi também deliberado, né? O que o pessoal discutiu, quais que foram as condições e o que o condomínio decidiu daquela forma, né? Após a lavratura da ata, que é especificar exatamente o que aconteceu com a maior riqueza de detalhes possíveis e com informações coerentes, técnicas, quem votou, como que votou, deixando tudo certinho, é sempre recomendável o registro dela. Em regra geral, ela é registrada no cartório de títulos e documentos, né? E em alguns casos específicos, a lei exige que ela seja registrada no cartório de registro de imóveis. Por exemplo, quando tem uma alteração de convenção, essa ata essa alteração tem que ser registrada no registro de imóveis para poder dar publicidade a terceiros, até quem não é condômino, quem não é morador. Ele vai ter informação a partir do momento que está registrado no registro de imóveis. Então, em alguns casos, a lei realmente exige. E normalmente, né, nas assembleias, sempre quando inicia, se elege um presidente, né, e um secretário. Qual a importância desse presidente dentro da assembleia, presidente da mesa, né? O presidente da assembleia, ele não é apenas uma mera formalidade ali, né? Porque muitas das vezes a gente está numa reunião de condomínio, vamos eleger um presidente e secretário, muitas pessoas não sabem nem o que representa, né? O presidente da Assembleia tem uma importância muito grande para a Assembleia. Ele que vai conduzir os trabalhos. Ele tem um poder de decisão ali, é lógico que limitado à legislação e também ao bom senso, né? Mas pequenas situações ou questões que podem ser levantadas em Assembleia, a maioria ele tem a condição de definir como que vai ser. Além disso, o presidente ele tem a função aí de conduzir os trabalhos, de dar voz para as pessoas, constar em ato que foi requerido, enfim. Então, ele conduz de forma geral, por isso é extremamente importante. O secretário, por sua vez, ele vai auxiliar o presidente nos trabalhos. Então, o secretário ele vai lavrar a ata, vai ajudar com lista de presença, com informações adicionais para poder, junto com o presidente, auxiliar na condução dos trabalhos e a assembleia ser efetivamente bem realizada. Doutor, sabemos agora que está, né, no auge do mercado condominial a parte das assembleias virtuais. Tem alguma diferença, alguma normativa específica para as assembleias virtuais ou basicamente a regra é a mesma para uma presencial, porém dentro do ambiente virtual? Excelente pergunta, Eduardo. As assembleias virtuais realmente eu entendo que é uma tendência que veio para ficar e provavelmente vão só aumentar a quantidade desse tipo de assembleia, né? Inclusive, em algumas cidades, em algum estado, isso aí é meio que uma regra já, porque tem imóveis que praticamente o imóvel todo é para locação e o proprietário não mora ou mora em outra cidade, então é uma realidade. É
essa parte, essa questão da Assembleia Virtual, ela teve uma alteração significante com a Lei 14.309 de 2022, que essa lei foi promulgada alterando o Código Civil. Então, o Código Civil ele trouxe ali artigos específicos em relação às assembleias virtuais, não só as virtuais, as híbridas, que é virtual e presencial no mesmo ato, regulamentando, trazendo condições, mas assim, para poder a gente ilustrar de uma forma mais sucinta, é como se fosse uma assembleia presencial, a questão do respeito aos requisitos, a possibilidade do condômino manifestar, a possibilidade dele votar, dele interagir, deliberar, a questão da transparência, a questão da validade da assinatura, da certificação. Então, tudo isso aí tem que ser observado como se fosse uma presencial, né? Essa lei, inclusive, ela regulamentou também a Assembleia em caráter permanente, né? Que é aquela que não é possível de ser finalizada num determinado ato único e ela fica prorrogada até que se cumpra também dentro dos requisitos legais. Então, até aproveitando o ensejo aí da lei, a Assembleia Permanente é uma outra dúvida que muitos dos nossos clientes em especiais aqui têm. Qual é a regulamentação para esta Assembleia Permanente? Qual é o prazo em que ela pode ficar ali em aberto para finalizar aquele ato ali inicial? A Assembleia Permanente necessária, né, ou ela é possível quando tem determinado assunto que ficou pendente naquela determinada Assembleia. Então, a lei autoriza, permite que essa Assembleia fique em aberto até que sejam sanadas as dúvidas, até que tenha manifestação de outros condôminos, no caso, por exemplo, se faltar quórum, permite que ela fique, né, por esse prazo até 90 dias. Então, o prazo máximo da Assembleia Permanente é 90 dias. Mas eu gosto de deixar sempre claro o seguinte, que esses 90 dias é o prazo máximo. Mas não pode essa janela da Assembleia até a próxima ser superior a 60 dias. Então, mesmo que a lei permita que fique em caráter permanente por 90 dias, tem que ser observado esse prazo máximo de uma assembleia para outra de 60 dias. E para finalizar, uma pergunta polêmica, aliás, duas. Sim. Primeiro, inquilino pode participar de assembleia? E segunda, inadimplente pode votar? Vamos lá, é um assunto polêmico mesmo. A lei fala, inclusive a maioria das convenções, começando pelo inadimplente, que o inadimplente não tem o direito de votar nem ser votado. Então, é uma das poucas penalidades expressas que tem em desfavor do inadimplente, que está prevista em lei, dele não poder exercer esse direito pelo fato de estar inadimplente. Então, respondendo à sua pergunta, o inadimplente realmente não pode votar nem ser votado. Agora, o inquilino pode votar na Assembleia sem procuração? Esse é um outro assunto que também é um pouco polêmico. Por quê? Porque a Lei de 64, ela estabelece num artigo que o locatário pode votar sem procuração caso o condômino não compareça à Assembleia. E esse dispositivo, em várias convenções, a gente encontra ele, hoje em dia. Então, eu sempre recomendo verificar na convenção, porque se na convenção do condomínio constar que o locatário pode votar sem procuração nas assembleias que não envolvam gastos extraordinários, eu recomendo que ela seja cumprida. Não por ter previsão na convenção apenas, mas também por ter previsão legal de acordo com essa lei de condomínios de 1964. Doutor, em relação às procurações, tem procurações que o pessoal leva para a Assembleia assinada pelo GovBR. Outras
só com assinatura simples e outras com firma reconhecida. Todas têm validade, ou qual pode ser válida ou qual não pode ser utilizada? Em relação às procurações, lembrando aqui que a procuração é o documento formal em que o condômino, ele nomeia um procurador para representá-lo naquela referida assembleia. Então, esse documento, a recomendação é sempre verificar o que fala a convenção do condomínio. Por quê? Porque a lei permite o condomínio convencionar esse tipo de assunto. Tem condomínios, por exemplo, que tem a exigência de que tenha firma reconhecida para ter validade essa assinatura. Tem outros que não falam nada. Então, depende muito do condomínio. A assinatura pelo Gov.br, por exemplo, ou qualquer outra que tenha uma certificação digital e que seja juridicamente reconhecida, eu entendo como válida, porque ela dispensa esse reconhecimento de firma. Mas eu sempre reforço que é importante, em cada caso, verificar o que dispõe a convenção do condomínio. E quem é responsável por verificar isso lá na hora da assembleia e validar essas procurações? Além de verificar e validar as procurações, outros atos que são inerentes à assembleia, algumas questões que devem ser dirimidas, sempre podem ser dirimidas pelo presidente da Assembleia. Então, muitas das vezes o presidente ele pode deparar com uma situação de um condomínio inadimplente ou uma procuração que tem uma exigência na convenção que não foi observada, e quaisquer outras questões relacionadas à validade ou não para aquele ato, o presidente da Assembleia ele tem a função de decidir. Lembrando que a decisão do presidente, ela é soberana ali para a Assembleia, mas ela é passível de discussão judicial, caso algum condômino se sinta lesado. Por isso, da importância de se ter um presidente que saiba conduzir as assembleias, né? Com certeza. Bom, já estamos chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, uma última pergunta. Já é sabido que a Assembleia ela tem a sua soberania. Ela consegue ali, os condôminos, eles conseguem decidir algo superior ao que está previsto em uma normativa superior, por exemplo, no Código Civil. Só para exemplificar, o Código Civil estabelece que o mandato do síndico são de até 2 anos. Os condôminos reuniram, falam que 2 anos é muito pouco tempo. Então, vamos eleger um mandato para 3 anos, 4 anos. Isso é possível? A Assembleia ela tem essa soberania também? Ou apenas ali dentro do que está dentro do condomínio? A Assembleia ela é soberana em relação ao que foi decidido, deliberado, desde que seja observada a legislação em vigor. Então, ela não pode sobrepor a lei. Se determinado dispositivo legal consta expressamente determinada situação, aquilo ali, mesmo que tenha sido deliberado e aprovado no condomínio, não vai ter eficácia, porque a lei ela é soberana. Tem algumas situações em que a lei ela dá margem para o condomínio deliberar, através da convenção, como por exemplo no caso de inadimplemento, a lei ela permite que o condomínio delibere sobre os juros. Qual vai ser o percentual de juros aqui em caso de inadimplência? Esse exemplo que foi muito bem colocado por você, Eduardo, a questão do mandato do síndico. A lei fala que é até 2 anos, então pode ser mais que 2 anos? Não, tá no Código Civil. Mas como falar até 2 anos, dá margem para o condomínio convencionar um período diverso. Tem muitos condomínios, por exemplo, convencionam que o mandato síndico é de 1 ano. Né? Então, realmente não pode sobrepor a lei. Doutor, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Foi gratificante essa troca de experiência. Tenho certeza que a gente conseguiu aí sanar algumas dúvidas do pessoal que nos acompanha, dos nossos clientes também, certo? Agradeço a sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Eduardo, muito obrigado. Eu é quem agradeço aí pelo convite. Camila, sempre é uma alegria para mim estar no
aqui no escritório, e a porta do meu escritório também está sempre aberta para vocês, tá bom? Satisfação, Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Um abraço.